a chave da recompensa. Abra a sua mão. Assim, eu vou receber essa chave aqui hoje. Amém, querido? Existe chave, e nós vamos dar uma dessas chaves na palavra de Deus, que traz recompensa para a sua vida, na sua caminhada espiritual, na sua família. Há um progresso, há um avanço, quando nós utilizamos essa chave tão importante que a Bíblia nos revela. Então diga comigo, a chave, animadão, a chave da recompensa. Amém? Deus tem algo para você, querido. Então no Salmo 19, Salmo de Davi, Salmo de número 19, você que tem a sua Bíblia, pode abrir. Eu vou abrir a minha, gosto. Nada melhor do que o livro na mão, eu gosto muito. Mas eu preparei para você aqui também, caso você está sem a sua Bíblia, você não vai ficar de fora. Tá aí, Salmo 19. Eu trouxe uma versão bíblica, King James, que vai ampliar melhor nosso entendimento. A mesma coisa que está aí, uma versão diferente. Então na King James, nessa versão, ela amplia o nosso entendimento. Diz assim: por suas ordenanças teu servo é esclarecido, pela sua palavra, pelo conhecimento de Deus, pela sabedoria de Deus, pela sua revelação da sua palavra, Senhor, o teu servo é esclarecido. Quem fala isso é o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um homem adorador, um servo de Deus. Ele fala: Senhor, através da tua palavra, o teu servo, eu sou esclarecido, o meu entendimento ele é iluminado. Existe grande recompensa em a elas obedecer. Amém? Então deixa eu orar nesse momento. Diga comigo, é uma recompensa quando eu recebo e quando dou credibilidade a elas, a palavra, a revelação, aquilo que Deus tem para mim e para você. A recompensa, quando nós depositamos a nossa credibilidade, a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Deus fala, naquilo que Ele diz. Aleluia! A recompensa, quando eu absorvo essa palavra, guardo em meu coração e coloco ela em prática na minha vida familiar, financeira, espiritual, ministerial, na vida dos meus filhos, há uma recompensa. Então fecha teus olhos, deixa o pastor orar, mas você coloca a sua mão na sua Bíblia e diz: esta é a palavra de Deus, por ela sou abençoado, transformado, salvo, próspero. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. Ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso e para onde vou. Aleluia! Então glorifica o Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia! E deixa o pastor agora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento, por este encontro, por esta reunião, Senhor. E aqui nós temos aprendido a Tua palavra, aqui nós temos crescido diante de Ti, a nossa vida está sendo transformada, como a caminhada do justo, Senhor. Como ali a palavra diz, que é como a luz da aurora, vai brilhando até a cada dia perfeito, a cada dia mais. Senhor, estamos aqui, estamos para ser aperfeiçoados. O nosso coração está aberto, Pai, com o coração ensinado, receptivo à boa semente da Tua palavra. Como disse Davi, através das Tuas ordenanças, palavras, quando nós obedecemos, seremos recompensados pelo Senhor. E assim nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tome a vida do pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento. No nome poderoso de Jesus nós oramos, porque somos dependentes de Ti. E toda igreja que crê, digam amém, amém e amém. Pode sentar, querido, dando glória a Deus. Continua ligando os céus. Não sai dessa visão, não sai dessa atmosfera. Aleluia. Queridos, entenda bem uma coisa. Davi entendia. Diga comigo, a chave da recompensa. Diga para o seu irmão, é a honra. Querido, toda a Bíblia, quando você observa a palavra de Deus, vira e mexe, você vai se esbarrar em algum contexto, algum ensinamento de Deus que fala sobre honra.
A Bíblia fala para honrar pai e mãe. E se nós honrarmos nosso pai e mãe, como diz na lei de Moisés, tudo quanto fizer nós viemos a prosperar, e o nosso dia se prolongará sobre a terra. Então, um princípio de prosperidade na minha vida é quando entendo esse princípio de honra, quando honro o pai e a mãe. Você é jovem, adolescente, quer prosperar? Tome posse dessa promessa de Deus. Honra seu pai e honra sua mãe. A Bíblia fala que em tudo você vai prosperar, e os seus dias se prolongarão sobre a terra. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar as autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Romanos capítulo 13. Todas as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. A Bíblia fala de honrar nossos líderes espirituais, os pastores, porque Ele cuida da nossa alma. A Bíblia fala sobre honrar as viúvas, honrar a mulher como um vaso mais frágil. Então a Bíblia permeia em todo o tempo esse tema maravilhoso, que por detrás dele é um princípio, aleluia, que quando eu honro ao Senhor, a Bíblia fala que Ele vai me recompensar. Quando eu honro a sua palavra, quando coloco essas verdades em prática, há uma recompensa, querido, por detrás de tudo isso. E eu quero tratar aqui com você essa noite de uma honra em especial, que é honrar a autoridade máxima, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele é a autoridade máxima, é Ele a honra, a glória, o louvor. A Bíblia fala: aquele que me honram, eu honrarei, assim diz o Senhor. Então, querido, não tem como. Se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos viver o melhor de Deus em nossa vida, eu preciso entender esse princípio, o princípio da honra. Aleluia! Essa é a chave que vai abrir a porta da recompensa que Deus tem sobre a minha vida. Uma palavra que vai me dizer aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 1, na versão NVI, versão internacional. Ela diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. O próprio Deus se apresenta para Abraão como escudo, eu também sou a sua recompensa. Aleluia! A pastora pregou aqui na quarta-feira sobre texto de Gênesis capítulo 15. E quando você lê esse contexto, você vai entender que nesse momento Abraão vinha de uma guerra, cansado, enfadigado. Deus tinha feito uma promessa, como a pastora aqui pregou na quarta, e ali Abraão estava desmotivado, desgastado pelas lutas, pelas adversidades, e Deus tinha falado que ia dar um filho, e ele já estava ali talvez se conformando de talvez não ter mais um filho, de levantar Eliezer, o seu servo, como herdeiro da casa. Mas ali Deus fala com ele: Abraão, em meio dessa causa, em meio dessa luta, eu sou o seu escudo e sou a sua recompensa. Aleluia! Em meio dessas adversidades, é nesse tempo, querido, que nós precisamos honrar mais ao Senhor. É no tempo de crise, é no tempo de luta, é no tempo de adversidade que somos provados nesse princípio chamado honra. Honrar a Deus quando tudo está bem, quando o seu celeiro está cheio, a sua despensa está farta, quando as famílias estão tudo em verdadeira comunhão e harmonia. Isso não é tão difícil de honrar e adorar e glorificar ao Senhor. Mas é no tempo do deserto, é no tempo da crise, em meio às guerras, é nesse momento que Deus experimenta cada um de nós, que somos provados se verdadeiramente vamos honrar a Deus sobre todas as coisas. Independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, honra a palavra. Quando eu falo honrar a Deus, é honrar aquilo que Deus diz, aquilo que Ele fala, independente da situação, independente se você está vendo ou não. Mas se Deus falou, fiel é aquele que prometeu, porque nenhuma palavra cai da sua boca por terra e volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, assim diz o Senhor, não vai passar. Aquilo que Ele falou vai cumprir. Abraão levou 20 e poucos anos, 25 anos para se cumprir uma promessa. Tem coisas que Deus faz do dia para a noite. É só um momento de você pensar, desejar, e ali Deus fez, realizou um sonho, uma vontade.
como a pastora aqui pregou na quarta-feira, mas existe coisas que tem um determinado tempo, que nós temos que aprender. Se Deus pede para nós esperarmos nele, porque existem situações que temos que esperar, confiar e descansar naquele que é fiel, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas nesse momento, o meu posicionamento, o seu, continue honrando ao Senhor, continue celebrando, continue adorando, continue crendo, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Porque Deus não é homem para que minta, querido. E Abraão, chamado o patriarca, amigo de Deus, ele também foi experimentado. Abraão teve que honrar ao Senhor, querido, e isso é muito tremendo. Continuando aqui a mensagem, eu quero dizer a você, explicar primeiro, para entender sobre esse princípio, o que é a honra. Honra significa, peguei alguns significados que diz, diga comigo, honrar é ver valor, é valorizar, é estimar, é reverenciar. Meu irmão, é quando você olha para a palavra e você vê valor na palavra. É quando você olha as escrituras e valoriza aquilo que Deus diz. É você estimar por aquilo que Deus fala. Aleluia! É você reverenciar. Independente do momento, você reverencia, porque você crê, você valoriza. Jesus é a pérola preciosa. Aleluia! Jesus, ele tem valor. Aquilo que ele diz tem peso sobre a nossa vida para aqueles que crê no seu santo nome. Honrar isso é estimar, é ver valor. E muitas de nós, para aprendermos aquilo que realmente é o certo, precisamos entender aquilo que é o oposto, para abrir o melhor nosso entendimento. Então o antônimo de honra significa desonra, é aquilo que é o contrário. E quando você entende que é o contrário, te facilita abrir o seu entendimento espiritual. O que é desonra? Desonra é ausência de reverência. Pessoas que têm a palavra, mas não reverenciam ela, não dão o seu devido valor, a sua devida estima. Amém? Tratar algo como comum é tratar Jesus, a sua palavra, como algo comum. Jesus não é comum, querido. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus, é o próprio Verbo encarnado. É tratar sem importância. Desonra é isso, é algo que nos livramos com facilidade. Queridos, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, batizado, entregaram a sua vida ao Senhor, mas por passar situações difíceis na vida, para enfrentar às vezes dificuldade, no momento das intempéries, dos dissabores, no momento das circunstâncias, a pessoa, ao invés de reverenciar, dar valor àquilo que Deus diz, ela realmente estimar por aquilo que Deus fala, ela trata aquilo como algo comum, como algo insignificante, trata com indiferença. Meu querido, as coisas só vão acontecer na minha e na sua vida quando você entender o princípio de honra. Porque quando eu honro, a chave Deus coloca na minha mão e a recompensa virá, porque aquilo que Deus falou é poderoso para cumprir. É honrar a palavra. Deus, ele pede fé a nós. A Bíblia fala que a fé é gerada em ouvir e ouvir a palavra. Aquilo que vai gerar fé na minha vida é de ouvir, da credibilidade. E esse ouvir, segundo Paulo diz em Romanos 10, 17, não é ouvir de qualquer maneira, mas é ouvir de bom agrado. Aquele que ouve a palavra, mas ele retém. Eu quero aprender. Se Deus falou, eu vou viver isso na minha vida. Não é ouvir de qualquer maneira, ouvir por ouvir, mas ouvir com desejo de crescer, de avançar, de progredir, em colocar a sua fé, a sua confiança, estimar, ver valor, dar valor naquilo que Deus diz. Mas a pessoa que não honra Deus, ela se torna uma pessoa meramente religiosa. Ela vem para um culto, assiste uma mensagem, ela ouve, mas no tempo da crise, no tempo das lutas, ela não dá o valor devido àquilo que Deus diz. Ela não valoriza, trata aquilo como algo comum. Ela coloca aquela verdade de lado, trata talvez com uma indiferença. Querido, não tem como Deus ele mudar a sua história se você não honrar naquilo que ele diz. Eu preciso antes receber essa chave da recompensa. Eu tenho que entender que a chave que abre essa porta chamada recompensa se chama honrar a Deus. Honrar aquilo que Deus diz.
Eu tenho aprendido, tenho estudado, isso se aplica para a minha vida. Hoje eu estava falando com os homens, hoje pela manhã. Querido, às vezes os homens falam assim: a minha mulher, ela não é submissa. A mulher não submete a mim, pastor. Eu estava dando uma dica para ele como aprendi. E a gente tem que colocar essas verdades em prática, porque também sou um homem, sou esposo. Mas entenda bem uma coisa, querido: por que você se submete a Deus? Porque Deus te amou primeiro. Ele te amou. Quanto mais nós buscarmos promover as nossas esposas, porque isso é um princípio de Deus, mais a esposa, de uma forma, ela vai se submeter de uma forma que vai fluir, porque isso é um princípio. E quando nós nos submetemos a essa verdade, Deus transforma o nosso cenário, Deus transforma a nossa família. Quando Deus falou para Adão lavrar o jardim, cultivar a terra, a palavra cultivar também significa culto. A palavra culto também vem de cultivar. Deus nos chamou somente para cultivar uma terra. Deus nos chamou para cultivar valores no nosso cônjuge, na nossa família. E quando nós colocamos esses princípios, praticamos, nós somos os primeiros a desfrutar dessa verdade. Por quê? Entramos no princípio de honra. Se eu honro a palavra, Deus vai me honrar. E às vezes a gente fica questionando por que as coisas não mudam. Não adianta só orar. Nós temos que ocupar esse lugar, querido. Esse ocupar de exercer o princípio de honra. Aleluia. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. João, ele fala em 2 João capítulo 1 versículo 8. Percebam isso aqui: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Saber que tem coisa que Deus já te deu, mas muitas pessoas, por não exercer o princípio de honra, têm perdido. Ele está falando aqui, ó, olha por vocês mesmos, vigiam, cuida, acautelai-vos, tenham cuidado, porque olha só, para que não percamos, para que não venhamos a perder o que temos ganho da parte do Senhor. Saber que tem coisa que Deus já te deu, mas muitas vezes estão andando desapercebido, e por não exercer o princípio de honrar aquilo que Deus diz, ele perde aquilo que já era ganho. Você pode dar glória a Deus? Ele fala: antes recebamos o inteiro. Fala para o teu irmão: Deus tem algo inteiro para nós. Deus não tem uma bênção parcial, Deus tem uma bênção por completa para mim e para você. Inteiro. Existem pessoas, querido, que vão viver essa vida. Eu aprendi isso com o livro do John Beverly. Ele está falando isso, que existem pessoas que vão desfrutar dessa vida somente uma bênção parcial, mas a Bíblia fala que ele tem uma recompensa por inteira para mim e para você. Quando você olha para a figura de Israel, Deus fez a promessa ao povo que estava no Egito: olha, eu vou tirar vocês dessa terra, desse jugo, dessa opressão de Faraó, e vou colocá-los numa terra que manda leite e mel. Eu vou recompensar vocês, eu tenho algo grande para vocês. E você conhece a história, querido, melhor do que eu. A Bíblia fala ali que quando chegaram próximo da terra prometida, foi enviado 12 espias, e os 12 espias verificaram a terra. A Bíblia fala que 10 trouxeram um relato negativo, começaram a contaminar toda a congregação com a sua dureza de coração, com a sua incredulidade. Enquanto 2, Josué e Caleb disse: vamos subir animosamente e vamos possuir, porque se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. O que Josué e Caleb fez foi honrar aquilo que Deus diz. Deus permitiu o povo perecer, não herdar a terra da promessa. Por quê? Por causa de quê? Por causa da dureza do coração, por causa da sua incredulidade. A incredulidade significa chamar Deus de mentiroso, querido. Se Deus ele fala uma coisa que tem para você e você duvida, você está chamando Ele de mentiroso, e Deus não se agrada disso. O povo começou a murmurar, o povo começou a questionar, começou a ver as dificuldades, começou a ver o tamanho do problema. E é isso que às vezes acontece com muitos de nós. Nós olhamos dificuldade, como vamos reclamar da vida, de tudo. Olha só, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou sair dessa? Se Deus falou, honra a palavra, porque virá recompensa sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu preciso honrar aquilo que Deus diz.
nenhuma palavra cai por terra da sua boca, mas vai para cumprir um propósito. Independente do momento que eu estou vivendo, independente da adversidade, independente do gigante, independente dos obstáculos que eu estou vendo, se Ele falou, eu vou permanecer firme como Josué e Caleb. A Bíblia fala que eles herdaram porque neles houveram um espírito diferente, o espírito de fé, o espírito de honra. Eles creram, e a Bíblia fala, se nós cremos, veremos a glória de Deus. Querido, a honra e a fé andam junto. Quem honra crê, quem desonra não crê. Guarda isso. Deus não se agrada da murmuração, Deus não se agrada de queixumes. Deus se agrada, o que agrada o coração de Deus, a Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Fala para o teu irmão, não será difícil, será impossível. Será impossível. Para mim vai ser mais difícil que no teu. Não, será impossível. Mas se eu tenho fé naquilo que Ele diz, Ele fala, agrada o coração de Deus, Ele satisfará o desejo do vosso coração, assim diz o Senhor. O que agrada a Ele, querido, não é somente a sua oração, não é somente a sua adoração, isso tudo é um elemento e tem a sua importância e seu valor, mas se isso não for misturado com fé, de nada se aproveita. Eu tenho que crer, e quando você crê, você está honrando a Deus, você está chamando Ele de verdadeiro e não de um mentiroso, você está chamando Ele de fiel, aleluia, que Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente será, aleluia. A sua palavra tem peso, eu tenho um zelo por ela, tem um valor, eu valorizo porque creio naquilo que Deus diz. Isso é honrar. Imagine você, no final do ano, você prometer algo ao seu filho, querido. Olha, se você passar de ano, papai vai te dar uma recompensa, eu vou te abençoar. E o teu filho diz para você, você é mentiroso, eu não acredito em você. Como é que você ficaria? Da mesma forma, Deus entristece. Querido, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aquilo que Ele fala é lei, meu irmão. Eu preciso somente crer. E a fé, ela traz a existência daquilo que não existe, aquilo que meus olhos não estão vendo, aquilo que meus sentimentos não estão sentindo, mas a fé, ela vai trazer aquilo que meus olhos não estão vendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, assim diz o Senhor. Se você está vendo, você não precisa de fé. Fé é quando você não vê nada. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, gente. Aleluia. Olhai por vós mesmos para que não pecamos, o que temos, ganho. Querido, isso aqui tem galardão para a gente tem que meditar mais nisso aqui. Eu botei aqui exemplo também de Saul. Saul foi levantado como rei, Deus fez rei de Israel, Deus fez Saul prosperar, mas ele perdeu aquilo que foi ganho, porque desonrou a Deus, porque desobedeceu, se desviou no seu caminho. Começou bem, mas terminou mal. Aleluia. Existem dois tipos de prova. Eu ouvi o pastor dizer um dia que é uma verdade. Existe a prova, que é aquela que você, de velocidade, não é isso? Aquela de impacto. Como é que é o nome dessa prova mesmo? Explosão. De explosão, de velocidade, não é isso? Mas a vida cristã não é uma prova de explosão nem de velocidade, é de resistência. Aquele que persevera até o fim. Aleluia. Querido, quando eu vejo aqui João capítulo 2, João 2, né? 2 João, perdão, capítulo 1, versículo 8, ele fala para que não percamos o que temos ganho. Escute isso. Pior coisa é a gente chegar no céu. Já falei isso aqui, ó. Viver uma vida, você está feliz da vida, entrou no céu, Jesus também. Aí Jesus, ele vai lá para você e fala assim: filho, eu estou feliz com você, mas você não viveu nem 10% que eu tinha para você na terra. Eu preciso honrar aquilo que Deus fala. Eu preciso honrar. Pastor, mas isso aqui está falando de recompensa, é de salvação? Não, não é isso.
A Bíblia fala de 2 tribunais que nós vamos ter em Apocalipse: o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. O tribunal de Cristo é o primeiro julgamento. Quem vai ser primeiramente julgado? A igreja. Naquele grande dia nós vamos ser julgados não para sermos salvos, porque você já é salvo, você já tem a marca de Cristo. Mas nesse tribunal de Cristo nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelos nossos comportamentos, por aquilo que fizemos para o reino de Deus. Nós seremos julgados as nossas atitudes, as nossas motivações. Deus vai avaliar isso tudo. Para quê? Porque existe um tribunal de Cristo para nos recompensar. Às vezes nós pensamos muitas coisas nessa vida e todos nós gostamos de ser recompensados. Você trabalha para no final do mês ganhar um bom salário, e talvez nem bom é, mas você está lá e quer receber. Você estuda para concluir uma faculdade, seja medicina, engenharia, direito, e você quer receber, quer chegar até lá. Mas a Bíblia fala que existe uma recompensa por aqueles que honram a Deus, que entregaram a sua vida para servir a Deus. Até por um copo d'água, que a Bíblia fala, nós seremos recompensados, querido. Que fará se você foi um ganhador de almas, que fará se você servir a Deus de todo o coração, com motivação certa. Todos nós vamos passar por esse tribunal, e é bom para a gente avaliar e fazer: como eu tenho honrado o Senhor? Quantas vidas eu tenho trazido para Jesus através da minha vida? O que eu tenho feito? Somente tenho buscado a recompensa da terra, esquecido a recompensa do céu? O tribunal do grande trono branco, que a Bíblia fala que é o outro trono, outro tribunal, trono não, outro tribunal, que vai falar dos ímpios que serão realmente lançados no inferno. Mas por que vai ter tribunal? Deus vai dar a oportunidade de salvar ou não? Não, porque Deus é tão justo na sua justiça. A Bíblia fala que vai chamar esses, ressuscitar e mostrar como um filme o porquê eles estão indo para o inferno. Não é que eles vão ter oportunidade, vai mostrar somente como um filme cinematográfico, para mostrar porque Deus é justo. Foi por causa disso, a sua vida passa assim, ó, e aquele será destinado ao fogo eterno. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 8, Timóteo aqui, Paulo fala, esse jovem pastor, aprendiz de Paulo, filho na fé, e Paulo escreve a Timóteo dizendo: o exercício físico, escute isso, diga comigo, corporal. Sabe o que é isso? É vir para a igreja, é o meu exercício físico, vim aqui para fazer meu culto para Deus. Isso aqui tem valor? Tem, mas depende se a nossa motivação está alinhada com a palavra. O meu exercício físico corporal, a minha aparência, né, aparento, né, roupa, seja em apetrechos, pouco proveito isso. Isso vai ter proveito quando? A piedade, diga comigo, a piedade. A piedade no grego significa teosebeia. O que significa essa palavra? Amor e reverência às coisas de Deus. Não adianta com aparência, cara de crente, kit vaso, é olho ungido, tudo, se a motivação minha não está certa. Não adianta me adornar, me ataviar, não adianta estar num culto, aleluia. O exercício físico, corporal, de pouco proveito. Mas a piedade, teosebeia no grego, amor e reverência às coisas de Deus. Eu entro, mas com reverência para receber, para adorar, para louvar. Esse Deus é maravilhoso, esse é o meu Senhor, Ele é meu Pai. Abba, Pai, Paizinho amado, fala que o teu servo ouve. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero ser instrumento em tuas mãos. Eu quero te honrar, Senhor, mesmo se eu falei, mesmo se eu pequei, Senhor, tenha misericórdia, mas eu quero te honrar com toda a minha vida, aleluia. Amor e reverência às coisas de Deus, para tudo é proveitosa. Fala para o teu irmão, tem recompensa, porque tem promessa, recompensa da vida presente, não é só na eternidade. Deus tem recompensa para você nessa vida, em nome de Jesus.
quando nós honramos a Deus, quando nós honramos o Senhor. Às vezes aqui como pastor eu dou uma orientação, pessoas estão estudando, a gente sabe que é difícil, tem um estudo, tem um trabalho, mas eu como pastor eu sei o que diz Mateus 6,33. Sei não somente no conhecimento, mas no meu espírito. Você ter a palavra na cabeça é uma coisa, mas quando tem no teu espírito, ela te transforma. Quando o conhecimento é revelado, quando você entende que quer honrar a Deus. Eu sempre falo para meus filhos: meu filho, não deixa de honrar a Deus não. Está fazendo, estudando, está ali, está se dedicando, mas no tempo de honrar a Deus, eu estou aqui para honrar o Senhor. Sabe o que Deus faz? Deus ele honra. Deus abre porta, meu irmão, porque vê a motivação correta do nosso coração. Isso toca no coração do Pai. Aleluia. Quando às vezes a gente abre mão de tantas coisas fúteis, banais, para estar na casa de Deus adorando, Deus se alegra com isso, irmão, porque Ele vê verdadeiramente quem é Senhor dentro de nós. Ele não vê o homem por fora, Ele olha o homem por dentro. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão: tem recompensa na vida presente, é para agora e para a futura. No livro de Hebreus, a Bíblia me diz o seguinte, querido: por isso que eu desejo fazer mais para Deus. E todo ano eu fico pensando: Senhor, o que a gente pode fazer mais? E é esse que tem que ser a motivação, independente se você é um pastor ou não. Você é um servo, você é uma serva, irmão. Tem pessoas somente pensando nesse mundinho, e a tua recompensa, sabe por quê? Sabe que Hebreus vai me dizer? Que quando essa lei da recompensa, nós vamos estar diante do tribunal, Deus ele dá a sentença: olha, o teu galadão nunca mais vai ter uma nova emenda, é para a eternidade. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você faz para Deus vai ter uma recompensa eterna. Não vai ter outro julgamento: olha, passou 6 meses, vamos fazer a avaliação. Não. O que você fez para Ele, a recompensa será eterna. Que é um grande mistério, mas existe. Por mais que você possa viver, vai viver uns 120 anos. O que é 120 anos em relação à eternidade? Muitos só investem aqui. E o céu? Como é que está o teu tesouro, o seu baú celestial, querido? Na terra, a traça, o ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas no céu, ninguém vai roer o teu galardão, a tua recompensa. Ninguém pode tirar aquilo que um dia você fez por amor a Cristo. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, querido? Eu estou animado com essa palavra, amém? Meu espírito dentro de mim fica vibrando, vibrando. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, 10 diz, o próprio Deus falando pela boca do profeta, e Deus usando a boca do profeta para a nação, diz: olha, o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está a reverência que me deve, o temor? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Quantos aqui são os sacerdotes real de Cristo? Diga glória a Deus. Pedro vai dizer que eu e você somos o sacerdócio dessa nova aliança. Ele está falando: olha, o filho honra o pai, os servos seus senhores. Mas Deus está perguntando ao povo: aonde está a minha honra em relação a vocês? Aonde está a reverência a mim? Aonde eu estou na tua lista de prioridades? Quantos estão comigo? E ele começa a dizer, ó, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira me desonramos? Aos que disserem a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não vê mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que eles agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Eles trazendo as piores das ofertas, se apresentando diante de Deus. Não é somente, irmão, o valor monetário, não. É a motivação do nosso coração. Quando Deus ele recebe a nossa oferta, Ele recebe também o ofertante. Quando ali Deus não se agradou à oferta de Caim,
Ele não rejeitou somente a oferta, ele rejeitou o ofertante. Mas quando Abel trouxe, ele aceita a oferta de Abel e o ofertante Abel, porque é um coração. Porque se fosse só oferta, Deus aceitaria tanto de Caim e Abel, mas ele vê aquilo que está no nosso, porque ele é o dono de todas as coisas. Por isso que quando a gente dizima oferta, meu querido, nós precisamos mais disso que o próprio Deus, porque Ele é o dono de todo ouro e prata, mas é uma forma de você honrar o Senhor, dizer que é o primeiro lugar dele na sua vida, que Ele é o Senhor até mesmo na sua finança, que Ele é o Senhor de tudo. É a oportunidade que nós temos, como aquela mulher pobre viúva, as moedinhas, os ricos trouxeram o que sobejaram. Ele fala: olha, estou admirado com essa viúva, porque os outros não deram uma oferta maior do que ela? Não, mas ela deu de todo o coração, tudo quanto ela tinha. Deus não está vendo o valor monetário, Deus está vendo aquilo que é no coração. Aí ele diz assim, ó, o povo, aqui no versículo: e agora, sacerdote, tenham apaziguar a Deus, para que tenha compaixão de nós? Será com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos: se um de vós fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. O que Deus está falando? Olha, não adianta você ir para o templo, acender ao fogo do altar, se o teu coração está distante de mim, se vocês não me honram em primeiro lugar, se vocês não me dão devida honra. Não adianta abrir o templo, é melhor fechar a porta do templo, porque é inútil você fazer todo esse sacrifício se vocês não me honram. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Catuca teu irmão e fala: você está entendendo o mistério, irmão? Querido, e nós vemos isso aqui, um exemplo bíblico para nós. Eu quero ler aqui um texto, 1 Samuel capítulo 2:30, não vou ler o texto, só um versículo. Mas nesse texto vai dizer o seguinte, no versículo diz, né? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, Deus usando a boca de Samuel para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um servo, era um líder, e a sua função é levar o povo à adoração e ensinar as leis de Deus ao povo. Ele cuidava do templo, um dos seus ofícios era administrar o tabernáculo, aleluia. E naquele momento ali, o profeta Samuel era usado por Deus. Não foi Samuel que falou, foi Deus falando através da boca do profeta. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, o que Deus falou? Ele falou: tanto a tua casa e a casa do seu pai vão andar na minha presença perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão. O que aconteceu aqui? Ele era sacerdote, como fosse um pastor. Os filhos de Eli profanavam o templo, se prostituíam na casa, no templo, tomavam as ofertas que não lhe pertenciam, não era direito dele, porque parte das ofertas era entregada ao sacerdote, mas além disso eles tomavam para si. E Deus ali falando com Eli, mas Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos, era negligente, honrou mais os filhos do que o próprio Deus. Ele quebrou o princípio de honra. E Deus fala: cara, eu ia te abençoar perpetuamente, eu estava com você, mas por você honrar mais os teus filhos do que a minha palavra, Ele diz: eu honrarei aqueles que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Quantos estão comigo? A palavra desprezado, ela significa isso: perde a consideração. Deus perdeu a consideração com Eli. Pessoa indigna da atenção de Deus. Eli se tornou uma pessoa indigna. Deus falou uma, falou duas, falou três, mas por não honrar a Deus, ele se tornou indigno da atenção de Deus por desonrá-lo. Desprezado, perder o favor. Ele tinha ganho? Tinha, perdeu, como diz João. Saul tinha ganho o reinado? Tinha, perdeu pela desonra. Israel, a vontade dele era sempre colocar aquele povo na Canaã, na terra que manda leite e mel. A palavra de Deus estava de pé, mas pela desonra do povo pereceu aquela grande multidão.
Josué e Caleb entraram na terra, porque eles honraram ao Senhor. Fala assim: eu tomo posse dessa chave hoje. Eu preciso mais honrar a Deus, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos honrar mais o Senhor. Quando você olha para a vida de Uzias, 2 Crônicas capítulo 26, não está aqui. A Bíblia fala que quando Uzias se propôs em buscar ao Senhor, Deus prosperou em todos os seus caminhos. Uzias era rico na agricultura, na pecuária. Seus engenheiros preparavam as armas, as melhores do material bélico da época, máquinas de lançar pedra, coisa que hoje é muito primativa, mas naquele tempo era alta tecnologia. Tinha um exército ao favor, o seu nome foi divulgado, teve fama. Mas a Bíblia fala que quando ele se encheu o seu coração, ele saiu da visão, a soberba entrou, e ele lhe desonra. Ele queria oferecer incenso no lugar do sacerdote. O sacerdote era a pessoa separada para oferecer incenso. Esse tipo de trabalho era dado ao sacerdote. O cara se achou que era o tal que estava acima da própria lei de Deus. Eu quero oferecer. A Bíblia fala que foi marcado com uma lepra e morreu. Aquilo que ele tinha ganho, ele perdeu. Então, queridos, tem pessoas que às vezes ganham muitas coisas nessa caminhada. No momento que honra, às vezes é uma cura, é um milagre, às vezes é uma restituição financeira, uma porta se abre, mas ela se esquece de Deus, trata Ele como comum. Ela começa a receber somente uma bênção parcial, e não por inteira, não por completa. Deus tem bênção por completa aqui, e também nos céus, para a glória de Deus. Aleluia. Glória seja dada o teu santo nome, Senhor. No livro de Marcos capítulo 6, prova disso, do versículo 1 ao 6, a palavra do Senhor vai me dizer que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Jesus estava na cidade de Nazaré, na sua cidade, e muitos ali viam Jesus somente como um filho do carpinteiro. Ah, esse filho de José, isso aí brincava de búlica comigo, jogava bola de gude, soltava pipa. Esse cara aí tratava Jesus como algo comum, desonra. A Bíblia fala que na sua própria cidade ele falou, quando chegou o sábado e começou a ensinar na sinagoga, muitos que ouviam ficavam admirados. De onde vinham essas coisas? Perguntaram a eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? É estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, ou alguma versão pátria, entre os seus parentes e da sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Na própria cidade ele não foi honrado, onde ele nasceu, porque ninguém via ele como Messias, Emanuel, Deus conosco. Via ele meramente como o filho do carpinteiro. É mais um, carpinteiro 2, é o carpinteiro Júnior, filho de José. Não olhavam, não davam o valor devido, não valorizavam, não honravam como o próprio Deus encarnado. Sabe o que a Bíblia me diz, querido? Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns, ou seja, alguns foram curados, poucos, e ficou admirado com, diga comigo, incredulidade. Você está vendo aqui que honra se associa, a desonra aqui se associa com a incredulidade? Vamos pegar isso aqui. Eles não honraram porque não tinham fé nele, mas eles desonraram porque não deram credibilidade e logo se tornaram incrédulos. E por falta de honrar a Deus, poucos milagres houve nessa cidade. Escute, nós precisamos dessa chave chamada honra. A porta da recompensa é aberta, mas eu tenho que dar honra devida ao meu Deus. Eu tenho que dar honra naquilo que meu Jesus ele diz. Eu tenho que dar honra àquilo quem ele é. Aleluia, queridos. Poucas coisas, quantas pessoas estão deixando de desfrutar ou tiveram poucas experiências porque a partir do momento da sua vida você deixou de honrá-lo. Quando a gente se converte, é que nem pinto no lixo. Você vem para a igreja todos os cultos, vai para monte, vai para vigília,
fala em mistério. Meu irmão, aonde tem uma vigília você está lá. Aí vai passando o tempo, começamos a tratar Jesus como uma coisa comum. Começa a não ter mais aquela estima que damos a princípio. Por isso que Deus, ele fala, ele importa muito com isso, e sabedor disso, ele fala lá em Apocalipse, para a igreja voltar ao primeiro amor. Mas as coisas vão tomando proporção, as coisas vão nos separando, nos afastando da presença, e aquilo que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, se torna secundário em nossa vida, já não é mais primário, aquilo que tem prioridade. E Deus, ele fala, eu tive que fazer poucas coisas, eu fiz poucos. Agora a pergunta é, a vontade dele era fazer coisas grandes? A vontade dele era, mas ele fez pouco por causa da desonra, porque a desonra também gera incredulidade. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. No livro de Mateus capítulo 8, aqui foi diferente. Olha como é que é o princípio de honra. Pastor, aqui. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Centurião, diga comigo, aquele que cuida de 100 homens, é um oficial. Em Roma havia as legiões, né, que são soldados. Uma legião são 6.000, não é isso? 6.000, 60.000, não sei, uma legião. A quantidade não sei. Mas o centurião, aquele que cuidava, o oficial romano, cuidava de 100, de grupo. E esse centurião, ele teve com Jesus, ele era romano, diga comigo, romano. Ele chega na presença de Jesus, ele fala, Senhor, chama ele de Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber debaixo do meu teto. Escute, Roma tinha prevalecido sobre Israel. Israel estava debaixo do domínio de Roma. Esse homem era centurião romano. Olha como é que ele chega na presença de Deus. Ele é uma autoridade, um general, podemos dizer. Jesus era um homem simples, carpinteiro. Quantos estão comigo? Ele chega com toda humildade. Olha a honra aqui. Quantos conseguem enxergar o princípio de honra? Senhor, Senhor, eu não sou digno de receber debaixo do meu teto. Jesus, ele fala, ele diz o seguinte, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. A gente fala aqui que a autoridade Deus, ele delega a nós, mas não existe autoridade se você não estiver debaixo de outra autoridade. Quantos estão comigo? Ele sabia disso, eu sou um homem que estou debaixo da autoridade e também tenho autoridade sobre meus servos. Ele sabia o que era submissão, ele sabia o que era honrar a autoridade. Eu honro aqueles que estão acima de mim, e aqueles que estão debaixo também me honram. Eu digo ele vai, eles vão, fica, eles ficam. Quantos estão comigo? Você precisa entender que Jesus é a autoridade máxima em sua vida, na minha vida. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem que estar no seu devido lugar, no trono. Não é o meu eu, mas é Cristo. E quando eu me submeto a essa verdade, a essa autoridade, como esse homem se submeteu, olhando para Jesus como superior a ele. Ele era general romano, Israel estava sob o domínio de Roma. Ele fala, Jesus, um carpinteiro, cara, Jesus, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Alguma versão fala, ficou maravilhado. Meu irmão, quando você honra a Deus, Deus fica admirado conosco. Você toca no coração, Deus fica maravilhado. E falou, disse aos que seguiam, dando exemplo para aqueles demais, digo-lhes a verdade, não encontrei até na terra, em Israel, ninguém com tamanha fé. Vê que honra tem a ver com fé? Só quem tem fé honra a Deus, irmão. Só quem tem fé reconhece que Ele é Senhor.
Só quem tem fé em Deus que o primeiro lugar é dele. Só quem tem fé, meu irmão, não negocia nada deste mundo, nem com pratos de lentilha. Só que tem fé, meu irmão, abre mão das coisas para seguir a Jesus. Só quem tem fé, meu irmão, abre de muitas coisas, de convite do mundo, de tantas coisas supérfluas, para estar na presença de Deus. Só quem tem fé, porque quem tem fé, ele honra o Senhor. Ele honra. A vida do verdadeiro servo é honrar a Deus. O servo, ele olha para ele e fala: meu Deus, o que tem que melhorar, Senhor? Por mais que você está bem na presença de Deus, mas tem sempre algo que tem que melhorar. O verdadeiro homem de Deus que honra a Deus, ele fala: Senhor, eu preciso crescer em que área? Essa oportunidade, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Tem que estudar mais para ser útil em tuas mãos? Vou fazer isso, eu quero crescer, Senhor. Porque ele busca honrar a Deus, porque ele crê em Deus, porque ele tem fé, ele confia em Deus. Aleluia! Em Lucas capítulo 10, outra passagem que dá um exemplo de uma pessoa que se colocou e exerceu o princípio de honra na sua vida. A história de Marta e Maria. Jesus chega na cidade, entra na casa, Marta o recebe, e Marta começa seus afazeres, fadigada com tanta coisa, com tanta preocupação. Mas Maria, sua irmã, ela senta aos pés de Jesus e começa a ouvir ao mestre. Não é todo dia que você encontra Jesus na sua casa. Ah, pastor, se Jesus aparecesse na minha casa, o que você faria? Eu quero dizer que todo dia ele está lá na presença do Espírito Santo para falar com você. Mas a gente está fadigado e preocupado com tantas coisas, e a gente não dá tempo para Deus. A gente se desgasta, perde força, sua camisa, não sabe o que fazer, liga para um, liga para outro. E o Espírito Santo é o conselheiro, que tem um conselho para te dar para todo o tempo do teu lado, para te ajudar. A gente não vai a Ele. A Bíblia fala, Jesus respondendo disse: Marta, Marta. E Marta ainda repreendeu Jesus, né? Marta, 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 Marta. Tadinho, você está ansiosa, está fatigada com tantas coisas. Mas Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será, fala comigo, recompensa. Às vezes aqui, irmão, vem para a escola, irmão, faz um seminário. A Maria faz, a Marta não. Aquilo que a gente recebe, ninguém tira, irmão. Hoje o dia passou, o dia não volta mais. Eu tenho outras oportunidades. Se eu não pegar, tomar posse, fico para trás, deixo de crescer. Estou cansada, preguiça, né? Já ouviu algum preguiçoso ser bem sucedido na vida? Você vê alguém desanimado ser um exemplo? Tudo na vida precisa de esforço, compromisso, disciplina. E se você tiver disciplina em Deus, você cresce, será um bem-aventurado, uma pessoa de sucesso, um bendito do Senhor. Aleluia! Louvado seja teu santo nome. Eu estava lembrando aqui de Marcos capítulo 7, falando também da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela chega ali próximo de Jesus. Ela não era do povo judeu, serviu os deuses cananeus, mas viu em Jesus algo sobrenatural. Ela vai ter com Jesus, Jesus dá uma repreendida, chama aquela mulher de cachorra. Eu não posso tirar dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. A gente tenta amenizar, não, mas Jesus falou aquilo, porque ele veio primeiro para o seu povo, o povo judeu. Mas aquela mulher adorava outros deuses, mas ela viu em Jesus e falou assim: mas espera aí, olha só, meu irmão, entenda bem, essa mulher ela poderia fazer o quê? Tu não vai me ajudar não? Ah, você também não é nada, você não presta. Esse Jesusinho aí, coisinha barata, fala que cura, mas não quer curar minha filha, não quer me dar atenção. Ela não fez isso. Senhor, mas até os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa do rico. Tocou.
que exatamente nesse momento em que você tomar essa posição, a sua filha já está curada, ela já está liberta. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: se para Cananéia, fala para ele, se para Cananéia a migalha trouxe resultado, que fará por você que é filho de Deus, Deus tem banquete para você. Honra teu pai, honra Deus sobre todas as coisas. Ele continua o mesmo ontem, amanhã, eternamente. Aleluia! Honra o Pai, honra o Filho, honra o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Entenda esse princípio, querido. Quantos filhos, às vezes pais naturais têm filhos, é aquele filho que é mais chegado. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas, mas existem filhos que são mais achegados. Deus ama a todos, mas sabe aquele filho que tem prazer de estar com o pai? São os achegados. Deus quer abençoar o filho, subir de longe. O pai quer fazer mais, mas o filho está longe. Mas aquele que está perto. Quantos estão comigo? Em Marcos 14, 3, 9. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e aproximou dele uma certa mulher. Do nada aparece uma mulher na história, com um frasco de alabastro, um vaso de alabastro. Essa mulher, ela chega contendo um perfume muito caro. Meu irmão, segundo estudioso, o valor desse perfume é praticamente o valor de um ano inteiro de salário. Alguns falam que era 25 hoje, trazendo moeda atual em dólar, 25 mil dólares. Convertendo isso para o nosso dinheiro em real, vai dar mais ou menos mais de 80 mil reais. Era algo caríssimo, uma fragrância caríssima. Essa mulher chegou, viu Jesus, e o desejo dela de honrar o Senhor, ela pegou o seu perfume caro, ela quebra e começa a derramar nos pés do Senhor, enxugar com seus cabelos. E detalhe, Jesus não pediu nada, viu dela. O verdadeiro adorador é assim. Vamos levantar a mão, irmão. Levanta, vamos dar um glória. Não. O adorador ele já dá espontaneamente, porque o desejo dele é adorar, é glorificar, é louvar, é bendizer a Deus. Ela deu aquilo que Jesus nem pediu. E os homens, natural, o próprio tesoureiro, o Judas, né, o olho, mas ele falou uma coisa que talvez você falaria a mesma coisa. Cara, mas peraí, Jesus, isso aqui é muito caro. Vai desperdiçar no seu pé? Daqui a pouco vai empoeirar de novo as pedras aqui da cidade. Ele falou que humanamente natural é compreensível, mas Jesus repreendeu ele. Ele falou assim: os pobres estarão sempre com vocês, mas o Filho de Deus não. O que essa mulher fez, detalhe, no finalzinho, derramou um perfume no meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhe seguro que onde quer que o Evangelho, Jesus falou, aonde que o Evangelho for anunciado e pregado, em todo o mundo, até hoje, em nossa geração, também o que ela fez será contado em sua memória. Sabe o que é isso? Fala para o teu irmão: recompensa. Hoje nós estamos pregando algo que aconteceu 2000 anos atrás, e Jesus falou que ia acontecer isso. Ele falou: o que essa mulher fez? Essa mulher foi uma das mais honradas da Bíblia. Sabe por quê? Porque ela honrou a Deus. Princípio de honra. A chave é recompensa. Abraão, eu sou o teu escudo e sou a tua recompensa. Se tu uma bênção. Aleluia. João capítulo 5, 23. Quantos aqui falam que honram a Deus? Diga glória a Deus. Para que todos honram o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o... Quem é Jesus? A Bíblia fala em João: o verbo é a palavra. A palavra é Jesus falando com você. Se eu não honrar o Filho, a palavra, eu não posso honrar o Pai. Porque quando eu honro o Filho, eu estou honrando o Pai. Aleluia!
20, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, Jesus está falando dos discípulos, se alguém receber aquele que eu enviar, e recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me... Deus. Hoje, irmão, existem vários profetas, pastores, como eu, pregando a palavra de Deus. Se aquilo que eu falo é uma verdade da parte de Deus, receba. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade de receber uma mensagem, uma exortação, ou uma direção pastoral? Meu filho, vai por aqui para você crescer. Se está faltando na palavra, faça. Porque se você recebe o homem na qualidade de homem de Deus, você recebe galardão disso. Ele fala: olha, se vocês recebem um desses, que foi levantado para aperfeiçoamento do corpo, aquele foi colocado para apacentar a sua vida. Irmão, quantas pessoas estão vivendo como turista na igreja? Não congregam, não se filiam a uma igreja. Você precisa congregar, é bíblico. Se você não entende isso, você está desonrando a Deus. Ah, ninguém me manda, eu sirvo a Deus, não sirvo o homem. Não tem como. Para você servir a Deus, você precisa servir o homem. Não o homem pastor, mas você serve ao próximo. Jesus falou: se você fizer algum desses pequeninos, dá de comer aquele que tem fome, colocar vestido aquele que precisa estar, aquele que está nu, visitar o preso. Quando você fizer um desses, você está fazendo a mim. Eu sirvo a Deus, mas não sirvo ao homem. Não é impossível isso. Deus chamou para você servir. Quando você serve alguém, você está servindo a Deus. E ele fala aqui, ó: na verdade te digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 2 Crônicas 20:20 vai me dizer: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta não é aquele que só entrega a revelação, profeta é aquele que ministra a palavra de Deus, a maior profecia. Se a palavra de Deus, seja qual for, neofel, exortação, palavra de fé, meu irmão, receba. Porque quando você recebe a palavra, você está honrando, não é o profeta, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. A palavra não é do homem, é dele. Em Mateus 10, 40 e 42, a Bíblia fala: quem recebe vocês, está falando aos discípulos, aqueles que servem ao Senhor, recebe a mim, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quando nós honramos autoridades espirituais, você é recompensado por isso. Se o homem está pregando a palavra, bota no bolso costurado. Se a palavra de Deus, a palavra de doutrina, bota roupa, isso aqui, essas besteiras, bota no bolso furado. Mas se tem base na palavra, receba, seja qual for, porque toda a palavra é inspirada pelo próprio Deus, para nos redarguir, corrigir, nos exortar, nos disciplinar, fazer a gente crescer. Toda a palavra é proveitosa, que a Bíblia diz. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmão? Para servir a Deus não é de qualquer maneira. Você tem que honrá-lo. Não é porque você frequenta uma igreja, isso não significa que você tem honrado. É muito mais do que frequentar, é colocar Deus em primeiro lugar. Romanos 13:7 fala: dai cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, dê honra. Dê honra, irmão. A chave da recompensa. Vamos ficar de pé.